De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o professor Marlos Bezerra, professor doutor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e estamos falando a respeito das relações interpessoais no meio ambiente de trabalho. Professor Marlos, se existe, quais os grandes vilões, ou se existem, quais os grandes vilões que podem prejudicar o relacionamento entre os membros de uma equipe, né? Por exemplo, o mau humor, ele faz com que as pessoas, digamos, as pessoas mal-humoradas criem uma espécie de escudo, de barreira e fiquem isoladas demais. Isso impede que seus colegas de trabalho se aproximem para pedir algum tipo de ajuda, ou até mesmo bater um papo, conversar sobre as diferentes fases do trabalho, o processo do trabalho, enfim. Quais são os grandes vilões que podem perturbar o meio ambiente de trabalho, né? Olha só, você toca em um ponto, eu vou tentar acrescentar mais um, né? A gente está falando do mau humor e tem também a questão da ansiedade, vamos dizer, do estresse dentro do trabalho. Pois não. Né? O mau humor ele é algo interessante, porque no final das contas, o que é que a gente tem? A pessoa acaba criando uma visão negativa sobre o espaço laboral, né? E aquilo... Ou sobre o trabalho que está sendo feito. Exato, sobre o trabalho que está sendo feito na sua unidade. E isso acaba gerando, né, um sentimento de muita amargura. E essa amargura também é algo transmissível, né? E as pessoas ficam também, sentem que o ambiente às vezes fica um pouco pesado, lá vem aquela pessoa, lá vem fulano arrastando correntes, né, como a gente às vezes gosta de dizer. Muito bem. E isso é algo para a gente tentar também perceber, que é exatamente a questão do sentido que a gente estava falando no bloco anterior. Então, qual é o sentido desse trabalho, qual é o sentido dessa atividade, qual é o sentido dessa função? Se eu começo a descobrir que existe um sentido e que é importante aquilo que eu estou realizando e que existe uma contribuição que o meu grupo está dando com aquela atividade, vai ficando mais fácil, né? Tanto para trabalhar, como às vezes até para o enfrentamento das doenças, né? Algumas pesquisas na área da saúde mostram uma coisa muito interessante. Quando o sujeito ele tem uma perspectiva mais otimista em relação ao quadro que ele está enfrentando, digamos, um câncer, por exemplo, que é uma doença extremamente difícil da gente lidar, né? Mas quando ele tem uma perspectiva mais otimista, o enfrentamento daquela situação vai acontecer de uma forma melhor. Então, a gente tem um olhar sobre o trabalho mais positivado. Dizer que o olhar positivado também não é a gente colocar aquele óculos assim, cor-de-rosa, e assim, não, aqui tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é bonito. Não é isso. É a gente reconhecer que tem os problemas, reconhecer que tem as dificuldades, reconhecer, por exemplo, que a gente vive uma situação onde a gente tem cada vez menos pessoas para realizar mais coisas em todos os lugares, né? E quando a gente reconhece isso, mas reconhece também que nós damos a nossa contribuição, vai ficando mais fácil. Então é a questão do mau humor. E outra questão da ansiedade, do estresse, é exatamente isso. As metas vão ficando cada vez mais complexas e a sensação do sujeito no trabalho é que ele não consegue dar conta, né? Diz assim, poxa vida, eu estou me sentindo incapaz, eu estou me sentindo sem condições, eu estou sentindo que eu estou ficando para trás. Não, não é que ele está ficando para trás. É porque cada vez mais as metas vão se tornando mais exigentes e mais complexas. E realmente assim, e cada vez menos a gente tem uma equipe que possa dar conta daquilo que antigamente se dava conta de X com 6 pessoas, agora é 4X com as mesmas 6 pessoas. E aí isso causa muita ansiedade e muita angústia. Então, é perceber o que é possível de ser feito, como é que a gente pode aprimorar os processos do trabalho, mas sem perder de vista a qualidade das relações humanas. Professor, aí se falou que esses dois vilões, ansiedade e mau humor, podem, digamos, de certa forma, criar, né, um ambiente de trabalho, de certa forma, digamos, vou utilizar essa palavra, perturbado. Agora, nós podemos falar de 2 aspectos que podem contribuir para um bom relacionamento, que é a união e a cooperação. A adoção desses 2 aspectos, ou desses aspectos de conduta, está relacionado talvez ao estilo de gestão que se aplica e às suas ações? Perfeito, o estilo de gestão colabora bastante, é muito interessante a tua observação, que o estilo de gestão colabora bastante, né? Quando o gestor ele tenta implementar, incentivar nos seus colaboradores uma postura colaborativa, isso acaba tornando mais leve os percalços do dia a dia. Novamente a gente entender, dentro da lógica que você mesmo está ressaltando para nós, que estamos todos dentro do mesmo barco. Quando isso vai ficando mais claro com o passar do tempo, que estamos todos no mesmo barco, a gente vai aprender a um remar mais vamos dizer, com a esquerda, o outro rema com a direita, depois um pode ficar um pouquinho quieto, o outro rema um pouco mais para os dois. A gente vai entender que no conjunto a gente tem como criar estratégias para
tornar a vida mais colaborativa. Isso é em todos os níveis. Então, os grandes consultores hoje, eles têm chamado a atenção para o poder do trabalho colaborativo. O quanto que nós vamos criando mecanismos para que todos possam dar sua parcela de contribuição para ajudar o bem-estar da coletividade. E se a gente conseguisse entender isso, né, na gestão pública principalmente, nós teríamos um ambiente de trabalho mais saudável. Com essas suas afirmações, lógico, tudo isso tem, digamos, isso reflete no relacionamento entre gestor e colaborador e, consequentemente, o que você falou anteriormente, no atingimento das metas e objetivos da organização, né? Perfeito, porque quando eu disse no bloco anterior que nós estamos vivendo uma sociedade de informação, aonde as metas, os processos se tornam eletrônicos, aonde o nível de exigência vai se tornando muito mais complexo, aonde existe uma cobrança por celeridade, por velocidade nos processos e nos resultados, isso vai deixando o trabalhador cada vez mais inquieto e ansioso no tocante às funções que ele desempenha. Então, para isso, é importante que nós possamos cuidar do grupamento humano da melhor maneira possível. Então, esse espaço, né, já que a gente não está podendo aumentar o salário, ou porque não está podendo ter um novo plano de carreira, etc. e tal, mas assim, esse espaço, ele é um espaço salutar, é um espaço saudável, é um espaço onde as pessoas se sentem bem trabalhando. Então, essa é uma questão que, vez por outra, precisa estar sempre voltando à baila, né? Por que tanta gente adoece aqui nesse lugar? Né? O que a gente pode fazer para tornar esse espaço mais humano, ou tornar esse espaço mais saudável para os trabalhadores desta organização? Então, essa é uma questão que precisa ser correntemente buscada e perseguida. Por exemplo, dentro de um espaço como as instituições universitárias federais, a gente tem uma situação que é muito complexa, que é o aumento de doenças por questões psíquicas, né, psicológicas, emocionais. E a gente vê, às vezes, trabalhadores aumentando o quadro de adição a álcool, né, a substâncias químicas, exatamente porque não conseguem encontrar dentro do espaço de trabalho outras formas de escoar as suas tensões. E aí isso se torna nocivo. Professor, você que não tem uma receita, que não tem, digamos, nenhum guia, não tem nem digamos, não é uma receita de bolo que se possa fazer assim na prática, né? Mas qual seria o ambiente ideal, o ambiente de trabalho, ou o que se fazer para se obter um ambiente mais tranquilo do ponto de vista da relação entre as pessoas, né? Acho que o ambiente mais tranquilo, a gente pode falar algumas coisas assim básicas, né? Não tem uma receita como você mesmo coloca, mas, por exemplo, é um ambiente onde o gestor possa perceber que os cargos, né, e as chefias são sempre transitórias, né? Acho que esse ponto é importante. Outro ponto é um espaço onde as pessoas possam construir mecanismos de poder expor as suas ideias de forma a não se sentirem perseguidas, de forma a não se sentirem, vamos dizer, prejudicadas pelo modo de expor as suas opiniões e percepções. É um espaço onde haja sempre uma preocupação com o bem-estar do coletivo e é onde a ideia de colaboração, onde a ideia de solidariedade seja maior do que a ideia de produção individual. A gente vê, assim, em termos de Copa do Mundo, como a gente está brincando agora, que as grandes seleções que têm se sobressaído são aquelas onde existe, né, vamos dizer, uma preocupação com o funcionamento ótimo do coletivo em detrimento do funcionamento, vamos dizer, de estrelas individuais, né? Às vezes, quando você tem um time onde todos jogam para que um se sobressaia, né, esse time, geralmente, ele é muito frágil, né? Porque ele sempre está jogando em função, né, da capacidade, da possibilidade desse um. A ideia do grupo, né? E é a ideia do grupo, a ideia da equipe onde surge. Onde todos jogam em função daquela coletividade, ela se torna uma coletividade mais resiliente, mais fortalecida e aonde as pessoas cuidam melhor do elemento individual dentro dessa coletividade. Muito bem, professor Marlos Bezerra, psicólogo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós agradecendo aqui a sua presença. Obrigado também. Gentilmente atendeu o nosso convite e o deixamos, né, com nossos telespectadores para suas considerações. Bom, primeiro agradecer o convite mais uma vez e dizer que nós possamos buscar dentro da nossa atividade profissional um sentido para que essa atividade, qualquer que seja ela, qualquer que seja
o trabalho, qualquer que seja a função, possa ser entendida como digna, possa ser entendida como importante para o conjunto da sociedade. Qualquer que seja a nossa atividade, que nós possamos buscar dentro de nós o sentimento de que nós fazemos a diferença no lugar onde nós nos colocamos, na função onde estamos, no papel que nós desempenhamos. Ok, muito obrigado. Bem, nós conversamos hoje com o professor Marlos Bezerra, que é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 4006 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Para encerrar o programa de hoje, você fica com o talento do cantor e compositor Sérgio Farias. Ele fala sobre seu trabalho com a música e canta uma de suas composições. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou filho de um pai militar, né? Família de militar sempre é um pouquinho diferente, a gente viaja bastante. Cresci assim, num ambiente assim, muito musical, minha família toda sempre tinha irmãos, né, que tocavam instrumentos, papai também tocava. Né? Eu comecei tocando bandolim aos 9 anos, depois passei para o violão, guitarra, tive aquela fase do rock, né, que todo guitarrista tem que passar mesmo. Estudei aqui um pouco em Natal, fiz um curso com o Manoca, né, o Manoca Barreto, e depois fui fazer uns cursos no Rio. Bom, no Rio de Janeiro eu fui acolhido um pouco pelo pessoal do MPB4, do quarteto em si, que forma um pouco uma família. Eu acabei tocando com o Miltinho, formando um duo, né, um duo com ele, e comecei pouco a pouco a conhecer outros artistas, né? Eu era jovem também, eu acabei tocando com Carol Saboia, tive uma experiência com Hermínio Belo de Carvalho, que a gente acabou compondo uma música junto, com o Rio do Hora também, que acabou participando do meu primeiro disco. Né? O primeiro disco, né, já quem está falando do Rio de Janeiro, foi gravado no Rio, em 1993. E já nesse primeiro disco eu consegui, o que era difícil para a época, uma gravadora, né? Não foi muito difícil assim, entrar um pouco no mundo profissional do Rio, né? Eu fiz um curso de composição assim que cheguei no Rio. E assim que eu terminei de fazer esse curso, eu tinha vontade de exercitar, de colocar para fora aquilo que eu tinha aprendido. Quando eu voltei para Natal, fiz um curso superior de música na universidade, e eu e minha esposa, né, Alzene Nelo, que é cantora lírica, a gente foi junto fazer um aperfeiçoamento de música, né, em Paris. Eu fui fazer em composição de música de filme e ela em canto lírico. A partir daí também foi um período fantástico, a gente acabou passando ao todo 6 anos em Paris e eu toquei com grandes nomes da música brasileira, internacional e do jazz. Gravei músicas de filme também, tive uns trabalhos de arranjo também na França muito importantes. Acabei agora, minha última produção que eu fiz na França foi com uma artista francesa chamada Do Montebello, e eu tenho 6 composições no disco dela e faço os arranjos também do disco. A música e o trabalho é uma coisa muito importante assim na minha vida, porque a música ela tem um lado assim muito místico, um lado muito espiritual, mas ao mesmo tempo ela tem um lado do labor mesmo, do trabalho manual como artesão. Você garimpar, de você ir trabalhando, eu adoro o que eu faço, eu sou muito feliz assim com a música. Bom, meu nome é Sérgio Farias, eu sou músico, compositor, arranjador da música popular brasileira e da música do mundo. Folha seca, folha morta, que fim triste este teu fim. Foste verde, reluzente, aos raios do sol ardente. Por que voas hoje assim? Folha seca, és feia, morta, abrigada ao chão, ao léu, pelos charcos, nos monturos, para além dos velhos muros, nas estradas se perdeu
Ó meu símbolo pequenino, folha seca, o teu destino bem se parece com o meu.